Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje eu começo o vídeo ó, com um grande sorriso no rosto, aqui ó o sorrisão aqui ó, que legal. E vocês perguntam, mas por que você está sorrindo exclusivamente hoje? Porque acabou a data FIFA e ela não volta mais até o ano que vem. Graças a Deus, ninguém aguenta mais data FIFA. Ninguém aguenta. Não tem uma pessoa que aguente. É o inferno. Ver jogo da seleção brasileira é um martírio. Um negócio horroroso. Ainda mais porque até as seleções europeias estão jogando a Nations, né? Que elas não levam tão a sério assim. Então também não tem muita coisa para ver, coisa interessante. É um saco. Graças a Deus acabou. E agora só volta em março do ano que vem. E aí é um problema pra depois. Vai estar todo mundo vendo estadual. Uma beleza, né? Futebol é um negócio fantástico. Bom, mas vamos falar então, nesse clima de grande felicidade, porque acabou a data FIFA, do que aconteceu aí na data FIFA do Brasil. Nessa data FIFA especificamente, eu não falei previamente dos jogos. Né, eu só dei uma geral em como é que estava a situação do mundo, na data FIFA, na verdade, e eu deixei para falar do Brasil depois que os jogos tivessem acabado. E por que eu fiz isso? Para ter um cômputo geral de como foi esse ano da seleção brasileira e do que a gente talvez tenha que discutir para o futuro, né? Até porque, quando a data FIFA voltar em março, vai estar aí mais ou menos faltando um ano para a Copa do Mundo, né? Que é já em 2026, né? Então a gente tem que pensar em mecanismos de fazer esse time ser melhor. Vamos a eles mais tarde nesse vídeo. Vamos começar falando um pouquinho dos jogos. Então, primeiramente, o jogo que veio primeiro. Brasil e Venezuela. Lá na Venezuela, se eu não me engano, foi em Maturim esse jogo, porque virou uma estratégia, né, dos times da América do Sul jogarem em locais de mais difícil acesso. Então, em vez de você jogar na capital da Venezuela, em vez de você jogar na capital da Bolívia, né, você joga em Maturim, joga em El Alto, enfim, situações desse tipo para prejudicar a preparação do adversário. Que não é um problema, tá na regra, faz parte do jogo. Cara, esse jogo, né, que não sei se vocês viram ou não viram, porque não é muito chamativo, né, o Brasil até que jogou bem, tá, na minha opinião. O Brasil, ele tentou, ele criou, ele teve ali um ímpeto, só que teve muita imprecisão, o time parecia muito nervoso em muitas partes da partida, quase que um time que está lutando por um resultado, que é uma coisa incomum da seleção brasileira, né? E que a gente, na verdade, tá vendo isso já de outras datas FIFA. Esse time fica nervoso em campo. Quer resolver a qualquer momento, aquele gol que vale 10... Sabe no basquete? O basquete às vezes tem isso. O time tá perdendo de 10 pontos. Aí o comentarista fala, cara, esse time tá apressado. Não existe bola de 10 pontos. É de 2 em 2. Lentamente você chega lá. Mais ou menos essa situação que a seleção brasileira tá passando. Ela tá querendo resolver o problema todo de uma vez só. E isso não vai acontecer. E nesse jogo contra a Venezuela, a gente viu de novo isso. Muita jogada individual, mas as coisas eram meio sem nexo. A verdade é essa, você vê pouca coerência no jogo da seleção brasileira. E até por isso, o gol, né, que foi o gol do Brasil, o jogo que acabou 1-1, o gol do Brasil foi um gol de falta. Do Rafinha, um golaço de falta, ele que está se especializando em cobrar faltas com extrema categoria, fez de novo e o Brasil saiu ganhando. E aí você fala, opa, beleza, agora o Brasil tá ganhando. Agora, a Venezuela vai ter que se oferecer ao jogo, então o Brasil vai matar. Não foi isso que aconteceu. Porque tivemos a chance num pênalti que o Vinícius Júnior bateu bem mal e depois pegou mal o rebote também. Então a gente perdeu a chance de matar esse jogo. Vai fazer o 2-0 e virtualmente ganhar. No início do segundo tempo, o time volta um pouco desconcentrado, algo um pouco natural também. Toma um gol já aos 40 segundos, um outro golaço. Só que agora é da Venezuela, né? Que é muito simbólico, porque um pouco em cima de uma desconcentração, né? Empata um jogo que se tornou muito difícil depois desse gol. A Venezuela basicamente recuou, aceitou o resultado, que não é tão ruim assim para a Venezuela, se parar pra pensar, né? Empatar em casa com o Brasil, segurou o jogo. A Venezuela tinha o objetivo de segurar a partida, quem sabe fazer um outro golzinho no contra-ataque. Não foi isso também que conseguiu fazer. E o Brasil não conseguiu criar jogadas. Era bola na área, chute, fora da área, tentativa de correr a bola no fundo do campo, cruzamentos rápidos, jogadas individuais. Nada deu certo. Nada deu certo. Também é algo que já vem acontecendo na seleção tem algum tempo. Falta de repertório. E ainda teve no final do jogo a situação cômica, né, que parece até jogo de Libertadores, né? Ligaram
os sprinklers, que são aqueles negocinhos de irrigar grama, né? Que jogam água para todos os lados, sabe? Assim, que sai do chão e espirra água. Pois é, ligaram todos os sprinklers do campo nos acréscimos do segundo tempo antes do jogo acabar. Faltaram acho que uns 5 minutos e do nada começou a irrigar o campo. Um bagulho absolutamente ridículo, mas que a gente já viu antes, né? Isso é estratégia. Os sprinklers não ligam sem querer. Alguém foi lá e deliberadamente ligou para atrapalhar o jogo, para prejudicar o andamento da partida. É bizarro em jogo de seleções, mas não é surpreendente. E isso acabou matando ali aquele fim de jogo, né? E qualquer chance que o Brasil teria para ainda ter um bom resultado na partida. Resultado que foi ruim, né? Se parar pra pensar, empatar fora de casa é ruim? Num cenário diferente, até que não. Só que, cara, a Venezuela é um time mais ou menos, né? Teve bons momentos nessa eliminatória, mas não é um dos times mais fortes da América do Sul. E se o Brasil não é capaz nem de vencer a Venezuela, vai ser capaz de vencer quem? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta. Na segunda rodada dessa data FIFA, a Venezuela perdeu de 4-2 pro Chile. Pro Chile, que é uma seleção horrorosa. Se você pôr o Chile para jogar contra o G6 do Campeonato Brasileiro, a seleção chilena vai perder para todos os times do G6 do Campeonato Brasileiro. E a Venezuela perdeu de 4-2. E essa mesma Venezuela empatou em 1-1 com o Brasil. Pô, é muito complicado, sabe? Pensando em Copa do Mundo que eu tô falando. É muito complicado. Mas fazer o quê, né? Pelo menos um ponto. A gente tá na situação pelo menos um ponto. Vamos ao jogo do Uruguai. O jogo do Uruguai teve uma característica um pouco similar ao da Venezuela, de que o Brasil ele não consegue converter as chances que cria. O Brasil empatou de novo, outro 1-1, dessa vez no Brasil, lá na Arena Fonte Nova, na Bahia. E o Brasil ele não fez um jogo muito legal. Porque foi, assim, o primeiro tempo foi interessante, tiveram chances criadas, né? Tanto o Brasil quanto o Uruguai criaram oportunidades, podiam ter feito gols e não o fizeram. O primeiro tempo acabou em 0-0. A seleção parecia ter mais controle. No segundo tempo, a seleção também pareceu ter mais controle do jogo. Só que a falta total de efetividade e, na minha opinião, a falta completa de repertório de jogada que essa seleção tem, cria um cenário de marasmo que é impressionante, cara. Você tem uma coletânea de jogadores de extrema qualidade. Vinícius Júnior, Rafinha, o Rodrigo estava fora porque está lesionado, mas você tem o Luiz Henrique, do Botafogo, o Igor Jesus, você tem Savinho, você tem a quantidade de jogadores de ataque, ainda vários outros que não estão na seleção por N motivos, né? Lesão ou não foram convocados mesmo. É um potencial ofensivo imenso. E parece que ninguém se entende em campo, né? Eu tenho a teoria, e eu vou entrar nisso em breve, de que falta meio de campo pro Brasil. E é por isso que o Brasil parece um catado de jogadores muito bons, muito rápidos, que tentam resolver tudo sozinho. E foi isso que a gente viu de novo contra o Uruguai. Fomos punidos no início do segundo tempo, com um golaço do Valverde, um jogador também primoroso que é o Valverde, né? Muitas vezes passa-se batido o quão importante ele é para uma equipe. Ele é um caçador que chuta bem pro gol, passa bem a bola, um jogador realmente muito completo. E na sequência a gente teve um golaço do Gerson, que empatou o jogo, ele pegou de primeira de esquerda, fez também um golaço, foram 2 golaços, né? De novo. No total, 4 golaços nessa data FIFA do Brasil. O jogo empatou e a partir disso o Brasil tentou pressionar, mas o Uruguai também sabe fazer esse jogo de matar o jogo, né? Segurar o resultado. De novo, é um cenário bem Libertadores, né? Um time que sabe jogar para ter o resultado que quer. E o Brasil não conseguiu furar a retranca e no final sai do campo vaiado. Por causa disso, você espera mais do Brasil e o que o Brasil nos proporcionou nas eliminatórias esse ano. A gente tem que lembrar que o Brasil jogou mais vezes, né? Esse ano, porque teve Copa América e porque também tiveram amistosos internacionais. Mas considerando somente a eliminatória, no ano de 2024, o Brasil teve 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com um aproveitamento aí de 66%. Parece até algo, né? Pô, 66% não é tão ruim assim. Mas não é bem esse cenário, né? O Brasil perdeu pro Paraguai, no Paraguai, um resultado bizonho, para mim bizonho, tá? Um negócio inacreditável que não pode acontecer. Empatou com a Venezuela e empatou com o Uruguai. E venceu do Peru, do Chile e da Bolívia. Que assim, convenhamos, Peru, Chile e Bolívia são provavelmente os 3 piores times da América do Sul. Então ganhar é uma obrigação moral. E quase que não ganha do Chile, tá? Foi salvo no apagar das luzes contra o Chile. Então, no fundo, quando pegou seleções difíceis, vamos dizer o Uruguai é a seleção difícil, o resultado foi péssimo.
Quando pegou seleções médias, Paraguai e Venezuela, perdeu e empatou. Quando pegou seleções muito fracas, venceu. Mas, pô, aí é basicamente para a Copa do Mundo. E aí numa fase de grupos que você teria, vamos falar aqui, Brasil, Sérvia, Japão e, sei lá, cara, qualquer seleção aí nada a ver. Sei lá, Tonga. O Brasil vai ganhar de Tonga, vai empatar com a Sérvia e perder do Japão. Isso é bom? Isso não é bom, cara. Isso é um resultado horroroso. E é mais ou menos o que esse ano nos diz do aproveitamento da seleção brasileira. Péssimo, péssimo. Por isso também foi vaiada. O público, eu, você, a gente não sabe mais o que esperar da seleção quando vai ver um jogo. A gente, na verdade, espera um resultado ruim. Uma atuação patética, né? No fundo é isso. Isso é muito ruim, né? Isso é muito chato. A data FIFA só volta em março agora. Para continuar aí as eliminatórias da América do Sul, né? E dos outros lugares aí do mundo, para a Copa do Mundo. O Brasil precisa reverter o cenário em que está. E é que eu vou mostrar qual é esse cenário agora. Tá aqui na tela a tabela atual das eliminatórias, né, para a Copa do Mundo aí da América do Sul. E como vocês podem ver, o Brasil está em 5º colocado, com 18 pontos. O 6º colocado, que é o último que se classifica direto, é o Paraguai com 17 pontos. E aí, na sequência, a vaga que é ali a vaga de repescagem, né? Repescagem mundial, mas que na teoria é meio grátis para o time da América do Sul, porque joga contra times muito ruins. Tem aí 13 pontos a Bolívia. Então tem um gap de 5 pontos. É bastante coisa, é verdade. Faltam poucos jogos aí para acabar, se não me engano são 6, né? Porque cada time joga, tem 9 adversários, joga 2 vezes, né? Contra cada um. Então são 18 partidas, já jogamos 12. Falta 6 jogos. E beleza, o Brasil tá 2 pontos de ser segundo. Só que ele tá 1 ponto de ser sexto. E para mim, a seleção brasileira tem que sempre almejar estar onde está a Argentina hoje nas eliminatórias. Primeiro disparado. Ou segundo, com descolamento do pelotão. O Brasil não pode se pautar em ser igual ao Paraguai, cara. E ser igual ao Equador. Lembrando que o Equador perdeu 3 pontos por inscrição de não sei o quê. Então o Equador, na teoria, tem 22 pontos. Né, se você considerar esses 3 pontos que foram tirados. O Brasil ele tá num nível de times médios. A verdade é essa. Você imagina o Equador ganhando a Copa do Mundo? Você imagina o Paraguai, a Colômbia ganhando a Copa do Mundo? Você não imagina. O Brasil tá nessa categoria de time hoje. Categoria de times que chegam nas quartas de final no máximo e aí tomam um cacete para um time que é realmente bom. Isso, na verdade, vem acontecendo, né? A gente viu isso nas últimas Copas. A gente foi eliminado pela Bélgica, a gente foi eliminado pela Croácia, em cenários assim, quarta de final, né? O Brasil chega até aí, depois disso aí não dá mais. Né? Não dá mais. Né? A gente chegou na semi contra a Alemanha e viu o que aconteceu. O histórico das últimas 3, 4 Copas do Mundo é horroroso. É horroroso. E o cenário parece que isso não vai mudar. Isso vai acontecer mais uma vez. A não ser que algo mude nessa seleção. E aí entram aqui 3 debates que eu gostaria de trazer para fechar esse vídeo. O primeiro, troca de técnico. Né? Tá tendo muito agora, que passou essa data FIFA, a gente teve esse cômputo geral da seleção, que é necessário trocar o técnico. Né? O Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, ele é um bom técnico. Ele é multicampeão por diferentes times no Brasil. Já ganhou Libertadores, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, ele já ganhou muitas coisas com o Santos, com o Flamengo, com outros times. Isso não é surpreendente, a gente sabe da capacidade dele. Só que parece, ao que tudo indica, né? Isso aí por exemplificação que a gente está vendo, que ele não tem estofo suficiente para fazer um time com tanta potência, tantas alternativas, de fato, utilizarem essas alternativas da melhor maneira. O time parece acorrentado no chão. Parece que tá carregando aqueles pesos do Rock Lee, sabe? E não consegue usar todo o seu potencial. Talvez a culpa seja um pouco da CBF, que é totalmente desorganizada e caótica. Seja um pouco dos jogadores, que não conseguem se entender em campo como um conjunto, mas com certeza também da comissão técnica. E não exclusivamente dessa. A do Diniz foi fraca. Antes do Diniz, que eu nem lembro mais quem era, acho que era o Ramon, né? Horroroso também. O Dorival não tá conseguindo fazer o suficiente. Melhorou, é verdade. Mas não tá conseguindo fazer o suficiente. E assim, não é difícil enxergar a seleção nesse cenário sendo campeã da Copa do Mundo, que é o grande objetivo. Porque se classificar para a Copa vai acontecer. Como a gente acabou de ver na tabela, se classifica quase todo mundo, cara. Então vai, óbvio que vai para a Copa. Isso não é uma questão mais. A questão é, beleza, tu vai chegar na Copa e vai fazer o quê na Copa do Mundo? Você vai passar vergonha? O Brasil tá indo pra Copa por ir? Não, cara, o Brasil tem que ir pra Copa pensando em ganhar. E talvez com o Dorival isso não consiga acontecer.
ele já está algumas datas FIFA e a gente não consegue ver uma melhora. Na verdade, a gente viu até uma piora em alguns aspectos. Não sei o que a CBF vai fazer, até, pelo que eu disse, a grande desorganização e baderna que é a CBF, né? Mas eu acredito que estaria na hora de trocar de técnico. E aí você fala, mas trazer quem, né? Porque na teoria o Dorival é uma das melhores opções que tinha. E é verdade, na época isso era fato. Quem que tá aí, né? Bom, que treina no futebol brasileiro, talvez a única cartada possível seja o Abel Ferreira. E que seria uma mudança de paradigma na seleção. Porque o Abel Ferreira treina o Palmeiras há muito tempo, mas ele não é brasileiro, ele é português, né? E a seleção brasileira não tem técnico estrangeiro. Eu nem sei qual foi a última vez que teve um técnico estrangeiro, se é que teve. Foi lá em 1930. Porque o Brasil ele tem muito essa questão, né? De não pode ter um técnico estrangeiro, porque o futebol brasileiro é do brasileiro, não sei o quê, que eu acho uma tremenda bobagem. É só você ver seleções de ponta pelo mundo. A maior parte das seleções tem treinadores de outros lugares também, ou já tiveram treinadores de outros lugares. Porque tudo bem, cara, não importa. Você precisa melhorar o futebol. E beleza, tem épocas da história em que o melhor futebol, né, os melhores treinadores, são de uma escola de um país específico, ou de 2 ou 3 países específicos. Hoje em dia, todo mundo sabe que o Brasil não é uma dessas escolas. E isso se reflete. Porque você demitiria o Dorival e traria quem? Não tem nenhum nome de treinador brasileiro decente para assumir a seleção. Não tem. Ponto. Não existe. Não existe. Quem poderia ser uma opção? Por exemplo, Abel Ferreira. Um cara que conhece o futebol brasileiro, é um excelente técnico, campeão, já se provou capaz de fazer grandes times jogarem bola e de times meia bomba jogarem bola também. Porque o Palmeiras já foi campeão com times bem medíocres. E ele é um cara que se mostrou competente para mudar, para fazer acontecer. Pode ser uma ideia interessante. Outras possibilidades, para mim, são só estrangeiros. Procurar na Europa técnicos de quilate que estejam em times mais ou menos. Muitas vezes os grandes treinadores eles querem se afastar disso, porque é também uma grande armadilha. Cabe à CBF convencer. Já não conseguiu convencer o Ancelotti. Teve esse papo aí do Guardiola, mas o Guardiola acabou de renovar com o Manchester City por mais um ano. Então quem diabos viria? Eu não sei. Cara, um cara como o José Mourinho, um cara que falha ali o português, facilitaria. Vamos ver no que vai dar isso aí também. Mas na minha opinião, tem que trocar, tá? Eu só não tenho um nome específico hoje. O segundo ponto sobre o futebol também da seleção, né? Eu repito. O Brasil cria, o Brasil tenta, o Brasil chuta pro gol, o Brasil tem passe de bola, roda, pressiona e nada acontece. Quem foi o melhor jogador da seleção brasileira nessa data FIFA? Na minha opinião, e pelo que eu já li também, da opinião de vários outros aí colegas e tudo mais, é que o Gerson foi o melhor jogador da seleção brasileira nos 2 jogos. Ele já vinha se destacando muito no Flamengo, já estava fazendo jogos interessantes quando foi convocado previamente no Brasil, só que nessa data FIFA ele foi além. Ele foi um grande jogador, provavelmente o melhor. E aí surge uma pergunta na minha cabeça. Ele foi o melhor jogador do Brasil porque talvez ele seja o jogador com mais características de um meia, de fato, que o Brasil tem hoje no elenco da seleção? Porque vamos parar para pensar. Vinícius Júnior é um ponta. Rafinha é ponta. De origem, né? Assim, a maior característica. O Savinho é ponta. O Luiz Henrique é ponta. O Igor Jesus é centroavante. Até o Endrick, que não tava, né? Mas seria um centroavante. Aí você vai para os caras do meio de campo. Né? Você tem ali Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é um volante. O André é volante. O João Gomes, já foi convocado outras vezes, é um volante. Com mais características ali de marcação e tal. Do meio, o que você teria no meio? É o Paquetá, que vem jogando mal, principalmente na seleção, vem jogando bem mal. Ele seria esse cara, mas não está conseguindo ser. Você teria o Neymar, que está lesionado há muito tempo e que faz essa falta. Esse camisa 10, mas não precisa ser camisa 10, mas o jogador de meia central que saiba parar a bola e enxergar o campo e usar a cabeça, né? Ser inteligente e abrir o jogo, criar oportunidades. Esse cara era o Neymar, que não tá aí, né? Então quem é o jogador que joga nessa posição? E isso é um ponto, cara, porque ao que parece, esse jogador não existe. O Brasil, ele não consegue trazer para a seleção brasileira esse cara. Seria talvez um Estevão, né? Mas o Estevão também está sendo deslocado às vezes para jogar de atacante. E quem que surgiu nessa posição que curiosamente acabou se destacando mais que todo mundo? O Gerson. O Gerson que já foi volante mais marcador, numa época mais atrás no Flamengo,
que no Olympique de Marseille jogou de ponta, e também no Flamengo já foi improvisado de ponta direita, algumas vezes, até de ponta esquerdo, já joga em qualquer lugar, né? Só que ele, hoje, no Flamengo, vem jogando mais numa posição de meia. Ele às vezes cai pela ponta, mas ele tem uma função muito de armar a jogada, de ampliar o campo, de enxergar e criar chances, para que outros jogadores, até de característica de velocidade, como o Bruno Henrique, como o Michael, enfim, no Flamengo, consigam criar boas jogadas, bons lances, finalizar os lances. E ele tá conseguindo replicar um pouco isso já na seleção. Parece que ele ganhou essa moral e tá conseguindo fazer isso. E curiosamente ele é um jogador crucial. E ainda conseguiu fazer um golaço, né? Um grande lance, mas também um lance fortuito. Boa parte das vezes, aquele lance ali, ele vai chutar a bola pra fora, isso é natural. Só que eu acho que isso diz muito sobre a seleção. Cadê esse cara inteligente? Era para ser o Ganso em outras épocas, mas não foi. Talvez pudesse ter sido o Pato em outras épocas, mas não foi. Podia ter sido o Paquetá, mas eu acho que todas as questões aí que ele tá sendo investigado estão atrapalhando um pouco a cabeça dele. O Neymar tá fora, e aí faltou esse cara, e o Gerson assumiu esse posto. Não é possível que não exista um outro jogador brasileiro com essas funções para no mínimo revezar com o Gerson, dar uma opção, um outro cara que tem características similares, mas um pouquinho diferentes. O Brasil precisa de meio-campista pensador. Precisa desses caras que tenham aquela habilidade de abrir o jogo, né, que o Brasil sempre teve, cara, e que alguma coisa aconteceu, e eu vejo esses debates recentes sobre essa febre do ponta. Todo jogador que é bom vira ponta. Todas as bases dos clubes, você sabe jogar? Vai pra ponta, vai pra ataque. Se é bom, vai pra ataque. E o meio de campo? O meio de campo, sei lá. E aí o meio de campo é um volante que vai jogar de meia, que é um pouco melhor. Cara, isso tá errado. O Brasil tem que voltar a produzir jogadores que joguem no meio do campo. Jogadores podem até ser mais lentos, às vezes mais pesados, mais robustos, corpulentos, do jogo físico, mas que eles tenham a qualidade, a técnica do passe. Aquele cara que acha a mágica. O Brasil não tem mais a mágica. Falta jogada diferente. Porque, na verdade, a jogada diferente falta em todo o futebol brasileiro. São pouquíssimos os caras que fazem isso. E, curiosamente, nos próprios times do Brasileirão, muitas vezes são estrangeiros, né? Você tem o Arrascaeta, você tem o Garro, né? Jogadores que não são brasileiros e que têm exatamente essa função de encontrar o jogo no Flamengo e no Corinthians, por exemplo. Mas, com certeza, aí tem vários outros exemplos espalhados pelo Brasil. Jogadores são trazidos de fora porque não existe essa possibilidade de jogadores do próprio Brasil. Enfim, esse é um debate que eu acho que tem que ser mais difundido, mais trabalhado e que talvez modificado mesmo na produção dos nossos jogadores. Para que aí daqui a 10, 15, 20 anos nós tenhamos essas opções. Porque a gente vai ter o Endrick, que é um centroavante, o Estevão, que vai com certeza jogar de ponta, né? E aí quem vai ser o camisa 10 desse time? Quem vai acionar o Endrick? Quem vai acionar o Estevão? Ou o Estevão vai ter que fazer o gol e passar a bola. Aí também é impossível, né? Então é um debate a se ter para o futuro. E para fechar, um ponto que não tem nada a ver com o campo, mas tem a ver com fora de campo. Cara, é uma vergonha. É vergonha o que aconteceu nesse jogo na Arena Fonte Nova. Porque, né, como eu vou mostrar para vocês, o estádio estava vazio. Uma imagem que representa como estava o estádio na hora do hino nacional, portanto, na hora do apito, né? O jogo começando. De um estádio grande, moderno, muito bom, que é o estádio do Bahia, numa cidade que é Salvador, que tem muita gente, que com certeza lotaria, quer ver a seleção, que nem sempre joga lá. Teria tudo para esse estádio estar cheio, um jogo decisivo, jogão Brasil-Uruguai, jogo de rivalidade, jogo de, né? Cara, numa véspera de feriado, né? Então ainda tem esse ponto. E olha como está o estádio. Oficialmente falaram que tinha 8 mil, 9 mil cadeiras vazias. Eu acho que tinha mais. Eu acho que teve mais. Porque essa imagem, cara, mostra pra gente um estádio esvaziado. Um estádio que demonstra muito do que a gente também sente pela seleção, né? Afastamento. Negócio difícil de entender. E aí você vai falar, mas é que o público não quis ver? Também. Mas, cara, sabe quanto era o ingresso mais barato pra ver esse jogo? R$100 a meia entrada do ingresso solidário. Pois é. O ingresso mais barato para ver esse jogo, provavelmente foram os vendidos, né? Custava R$200 e a pessoa ainda tinha que levar 2 quilos de alimento. Porque isso é o ingresso solidário da CBF. O ingresso solidário custa R$200. R$200. Eu repito, R$200. O solidário. Isso é é surreal. É uma desconexão com a realidade. É um desprendimento do que a população,
A maior parte da população brasileira passa, cara. Pô, ainda se a seleção tivesse voando, cheio de estrela mundial, se fosse um show de bola, você até entenderia. Não é. A seleção tá em baixa, jogando mal, pô, num tremendo momento ruim. A lógica seria, cara, vamos pôr esse ingresso barato, porque pra que tanto dinheiro, CBF? Tu precisa de dinheiro pra fazer o quê? Pra que precisa de tanto dinheiro? É pra pagar quem, né? É pra onde? Já que a CBF é uma instituição sem fins lucrativos, né? A gente tem que lembrar isso aqui sempre. Mas tudo bem. Por que não põe ingresso? Pô, ingresso solidário? Ah, 20 reais. 20 reais. Toma. Enche esse estádio. Pra auxiliar o próprio time. Pra empurrar a seleção pra um resultado que é necessário. Que são 3 pontos agora. É tudo que o Brasil precisa. Apoio. Imagina um atleta. Entra em campo, já sabe da situação na seleção. Que não tá legal. O povo já não tá gostando. Olha pro estádio e vê o estádio meio vazio. Fala, abandonaram a gente. O povo brasileiro abandonou a seleção. O que é meio verdade. E isso afeta o cara em campo. Independente do quão profissional ele seja. Mas a CBF só se importa com dinheiro. Tinha ingresso a R$1.000 pra ver essa partida. Ingresso a R$800, R$600. E lembrando sempre, o solidário custava 200. É um negócio bizonho. Bizonho. E não por acaso. Todo o anel intermediário, que provavelmente era mais caro, né? Normalmente são cadeiras mais caras e tal. Tá vazio. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ali tem uns lugares que provavelmente estavam mais em conta e tal. Lá em cima estava mais cheio, porque deviam ser os mais baratos. As pontas mais baratas. Enfim. E boa parte das pessoas que estão aí devem ter sido convidadas, tá? Porque a CBF faz muito isso. Quando percebe que não vai encher, que o negócio não vai dar certo, ela doa ingresso para escolas, para instituições, para empresas, para ver se dá uma enchida, para fingir que as pessoas compraram ingresso. Mas no fundo ninguém comprou. E a gente já vê esse cenário acontecer em vários jogos e nada muda. E não muda por quê? Eu não sei. Eu não sei. A gestão do negócio é pífia, é bizarra, e eu não consigo enxergá-la mudando, porque o presidente da CBF já conseguiu passar lá dentro, né, com apoio de todas as federações, uma medida que ele vai poder se reeleger uma vez mais. E aí podemos ter o mesmo presidente até 2030. E além, talvez, né? Não dá pra ver nada mudando. A situação é ruim, não é desesperadora, caótica, bizarra, mas é ruim. E esse é, na minha cabeça, o último momento pra gente conseguir mudar isso e transformar a seleção em um time realmente competitivo pra Copa do Mundo. Se deixar passar mais algum tempo, vai ser feito às pressas, de qualquer maneira, e aí vai virar simplesmente uma moeda jogada pra cima, que pode cair caro coroa, porque o futebol é assim. Mas não se espera que o Brasil dependa de um 50-50, né? Perder é normal. Não ser campeão é normal. Só um time é. O problema é quando você chega na Copa do Mundo já sem esperança nenhuma. Que no fundo é o que a gente passa já tem algum tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Muitas coisas falar da seleção, mas agora a gente também só vai voltar a falar disso lá em março. Que bom, legal demais, legal demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos torcer para que a seleção brasileira volte aí aos seus tempos de glória, que muitos de nós nem vimos direito, né? Porque já tem algum tempo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.